O coro Alfa acabou de cantar que Senhor nos ajude, né? A ser instrumento, de alguma forma ele leva essa mensagem de sermos instrumento de salvação. E eu penso que isso é uma tarefa de cada um de nós, individualmente e também como igreja. Então, de uma forma bem rápida, eu queria pensar um pouquinho com vocês como é que eu particularmente vejo o que Deus colocou no meu coração sobre o me engajar nesta missão e por que eu vou me engajar nesta missão. Então, eu queria trazer aqui alguns textos para nós lermos, não vou ler todos agora, mas eu queria começar com o texto que está registrado na carta de 1 Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, a parte B, do verso 25. E ele vai dizer assim: Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós lembramos que o texto bíblico diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não reside a obrigação de que nós proclamemos essa palavra. Eu entendo isso de forma muito clara e muito objetiva, né? Nós fomos, por causa dessa palavra que um dia nos foi evangelizada, nós fomos salvos, o que é um grande privilégio. E o capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro, nos versos 9 e 10, nos trazem o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes nem erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar, meus irmãos. Santo eterno Deus, graças te damos podermos estar aqui reunidos como igreja tua, Senhor, e pedindo, Senhor, que pela tua misericórdia, tu use cada palavra que seja dita aqui, os textos lidos que são tua palavra, para tocar o coração de cada um de nós, a começar pelo meu, Senhor, para que nós tenhamos bem claro aquilo que tu espera de nós, que nós façamos nos unindo à tua missão, a missão de reconciliar, Senhor, aqueles que estão em inimizade contigo. E fazemos isso, Senhor, ao proclamar a tua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, que pela sua graça e misericórdia nos tem alcançado. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. O verso 10, ele fala de um privilégio que foi alcançado pelo sacrifício de Jesus, que nos oportunizou que isso chegasse a nós. O privilégio de sermos uma raça eleita, um povo de Deus. Se nós nos lembrarmos, eu não sei a experiência pessoal de cada um, mas quando eu me lembro das experiências minha própria e de pessoas das quais eu me aproximei, que eu escuto seus testemunhos, eu vejo a transformação que o Senhor fez através da sua palavra, através da ação do seu Espírito em cada coração. Eu percebo quanto poder tem esta palavra de tornar nova todas as coisas. É um grande privilégio para cada um de nós estarmos aqui hoje com a certeza de que fomos salvos, com a certeza de que fomos remidos pelo sangue de Jesus, com a certeza de quando o Senhor voltar e completar a sua obra, nós estaremos com Ele no céu. Cada um de nós deve se apropriar desta certeza. Cada um sabe aquilo que decidiu em seu coração no dia que disse o sim ao Senhor
para aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso é um grande privilégio, como já falei. Mas eu entendo que todo privilégio, ele traz consigo responsabilidades. A responsabilidade do testemunho, de como eu me conduzo, como eu conduzo a minha vida a partir disso. O povo de Israel tinha também, no seu tempo, esse objetivo. Lá em Deuteronômio 4, a partir do verso 6, o Senhor vai dizer que a forma como o povo de Israel se conduzisse mostraria aos povos do entorno que eles tinham um Deus sábio, um Deus bom, de leis justas, para que aquelas pessoas fossem atraídas para o nosso Deus. Hoje, meus irmãos, essa tarefa está com a igreja, lembrando que cada um de nós fazemos parte dessa igreja, nós somos igreja. E a obra missionária deve ser feita em conjunto como igreja, como fez aqui o pequeno grupo de Cajueiro e do Cordeiro. Eles foram até lá, se juntaram à igreja lá de Matinha e proclamaram a palavra de Deus para aqueles que chegaram para escutar. Mas existe um ir, existe um fazer. E o verso 9 nos traz essa ideia. Nós somos agora sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Mas tem um motivo para isso, meus irmãos. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O privilégio de ser nação do Senhor traz consigo a responsabilidade de ser agentes de reconciliação. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A partir da proclamação do Evangelho, a partir de conhecer a palavra de Deus, cada um de nós fomos alcançados pelo seu Espírito e dissemos um sim ao Senhor. Essa continua sendo a nossa responsabilidade, de continuar essa tarefa, cumprindo o ID de fazer discípulos, para gerar transformação de vidas. Toda a missão e visão de nossa igreja está voltada para isso, em proclamar essa palavra e fazer discípulos. E às vezes eu preciso ir. Eu vou precisar sair da minha zona de conforto e ir àqueles que precisam escutar. Às vezes, esse ir está do meu lado, um amigo, um familiar, alguém que convive comigo no trabalho, que não conhece a Jesus, mas pode conhecer através das minhas ações e reações e através do falar de Jesus. O Senhor espera de cada um de nós que façamos isso. Então, eu posso simplesmente dizer, mas quem sou eu? Tão pequeno diante de todo esse mundo? Então me veio à cabeça um texto, que relata o quanto realmente nós somos pequenos, mas pelo poder do nosso Deus, nós podemos fazer grandes coisas. Lá em Tiago, capítulo 5, dos versos 17 a 20, diz o seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Alguém que se desviou, alguém dentre nós que possa se desviar do caminho, e eis a nossa obrigação de ajudá-lo na reconciliação.
bem como ajudar na reconciliação daqueles que nunca se converteram. O tema do ano passado da AME foi Povo Reconciliado, Agente de Reconciliação. E nesse ano o tema é Celebrando a Reconciliação. Eu queria trazer aqui uma ideia sobre o que diz aqui o dicionário sobre celebrar. Celebrar, ele pode ser realizar, promover. E desta forma, nós podemos promover, pela ação do Espírito, agentes do Espírito de Deus, a reconciliação de outras pessoas, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas celebrar também pode ser entendido como acolher com festejos. E nós podemos entender que, depois do ano passado, onde houveram campanhas de evangelismo, onde as igrejas levaram a palavra de Deus a vários recantos, nós podemos celebrar e festejar daqueles que se converteram e entregaram o seu caminho ao Senhor. Então, celebrar tem essas duas perspectivas, tanto de festejar por alguém que se converte ao Senhor, como também de promover, de ser um agente dessa promoção da pregação do Evangelho. Lá no Antigo Testamento, em Ezequiel, capítulo 3, a partir do verso 16, nós temos uma ideia semelhante disso aí. E diz assim: Fim dos 7 dias veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás as palavras e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu o avisares e nada disseres, para não o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na iniquidade, mas tu salvastes a tua vida. Nossa obrigação não é forçar que as pessoas aceitem a palavra. Isso é a ação do Espírito de Deus. Mas nossa obrigação é ser um atalaia, é ser aquele que avisa aos que não conhecem essa palavra que o Senhor quer salvar. Que o Senhor o ama tanto que mandou Jesus aqui morrer na cruz para resgatar a vida daqueles que o aceitam. E isso tem que ser feito, meus irmãos, com amor. Proclamando essa palavra de amor, de graça e misericórdia. Não adianta só dizer que as pessoas que não aceitam Jesus vão para o inferno. Isso é fato. Mas adianta dizer que o Senhor os ama tanto que quer lhes dar um fim melhor. Mas isso só ocorrerá para algumas pessoas a partir do momento que eu tiver consciência que eu sou reconciliado e, por isso, agente de reconciliação. Que na minha família tem pessoas que não conhecem a Cristo e eu preciso levar essa palavra. Talvez muitos não queiram, porque preferem ficar mais acomodados. Mas aqui o Senhor está dizendo claramente: eu requererei de ti a vida daquele que tu não quisestes anunciar a tua palavra. Eu queria, como igreja, pensar sobre isso. Eu queria que cada um de nós olhasse para dentro de si, como disse nosso pastor, lembrasse daqueles que ainda que estão no nosso convívio, estão no nosso meio, mas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Que eu me colocasse diante de Deus e dissesse: Senhor, capacita-me, porque eu quero ser teu atalaia. Eu quero ser este que vou proclamar a tua verdade.
que vou proclamar a tua palavra de salvação, para que muitos possam ser salvos. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que cada um de nós tenha essa consciência de que somos, sim, um povo eleito, um povo de exclusividade do Senhor, amado por Ele, protegido por Ele, sustentado por Ele, mas que a nós cabe ir e fazer discípulo, porque isso é o que agrada ao Senhor. Que a nossa vontade é aquilo que seja aquilo que está aqui, como eu já li no verso 9, proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor assim nos abençoe e que nós possamos responder a Ele, não ao pastor Ronaldo, mas a Ele, que nos tem convocado para ser instrumento nas suas mãos, para que muitas vidas sejam salvas. Amém.